Olá pessoal, meu nome é Giancarlo, eu sou aluno do mestrado da UFPB. Estou aqui para apresentar um vídeo sobre um artigo, né, ministrada pelo professor Álvaro Medeiros. O artigo escolhido foi monitoramento de qualidade de ar em tempo real por meio de sensoriamento móvel em áreas metropolitanas. E o objetivo desse artigo é apresentar uma abordagem com base em sensores móveis, né, usados em veículos para medir a qualidade do ar em tempo real. Nela, vamos propor dois modelos de coleta de dados eficientes. Um é aquele que pode ser implantado no transporte público e o segundo seria um dispositivo de detecção pessoal. Bem, com o crescimento da população e indústrias nas áreas urbanas e suburbanas, também conhecido como processo de urbanização, né? Isso provocou o aumento do número de veículos circulando nas ruas. E esse cenário ele converge para uma elevação das emissões de poluentes atmosféricos, afetando tanto a saúde do indivíduo quanto a qualidade de vida da população. Como o experimento, né, nesse artigo passa nos Estados Unidos, o autor diz que 79% da população vive nas áreas urbanas e, por isso, essas pessoas são mais sujeitas a problemas respiratórios devido a essa poluição. Bem, mas como são feitas a coleta de dados sobre a qualidade do ar? Bem, o autor diz que a atual metodologia de medição da poluição utilizadas vem de equipamentos caros e em locais fixos, ou seja, em lugares estáticos, né? E utilizam equipamentos móveis. Por serem equipamentos de alto custo, né? São caros, deduz-se que existem poucos espalhados pela região e que são colocados esses equipamentos em locais estratégicos para medir a poluição. Então, por existir esses poucos equipamentos espalhados, né? Então a medição que é feita sobre a qualidade do ar só abrange uma pequena região, ou uma rua, ou ao redor de uma indústria, né, que utilize carvão, essas coisas assim. Então, além disso, os dados coletados e processados sobre a emissão, né, de poluentes é pouco divulgado. Isto é, o acesso a esses dados são limitados. Porém, esses dados estão disponíveis, mas só que poucas pessoas são bem informadas sobre esse assunto de poluição. Bem, a escassez dessas informações sobre a qualidade do ar, como a falta de a conscientização da população sobre os problemas de saúde decorrentes da poluição, o surgimento de equipamentos e sensores de poluição baratos, também um aumento da largura de banda para os dispositivos móveis, motivou os autores a criar uma plataforma móvel barata, capaz de coletar e disponibilizar em tempo real a qualidade do ar. E esses equipamentos com sensores, eles seriam usados em veículos, certo? Para medir a poluição nas estradas e nas zonas urbanas. Bem, mas quais seriam as vantagens de utilizar esses equipamentos? Bem, com a melhora da divulgação das informações sobre as áreas mais poluídas, as pessoas poderiam tomar ações baseadas em níveis de poluição em tempo real. Ou seja, dependendo de como está a sua saúde ou a informação que você
tá disponível, que vai estar disponível, ele pode pegar uma outra rota, ou vamos dizer assim, uma rota saudável, certo? Como também os motoristas, eles podem melhorar os hábitos de condução para reduzir a poluição. A partir dessa motivação, foram propostos dois modelos de custo-benefícios para a coleta de dados sobre a qualidade do ar. Um modelo esse modelo aqui, o Mobile Sense Box, né, que a gente vai abreviar como MSB, esse modelo foi utilizado no sistema de transporte público, certo? E, e o outro é o Personal Sense Device, que é o PSD, que ele vai ser utilizado nos veículos pessoais. Esse primeiro modelo, né, que é o MSB, ele foi projetado na utilização do transporte público, como ônibus, que tem rotas fixas e horários bem definidos. Então com ele, nós podemos monitorar sempre aquelas vias por onde ele passa. Aí sempre vai existir informações sobre aquela rota. E com ele inclui uma placa com microcontrolador, com sensores, certo? Que é isso aqui. Um receptor GPS e o modem celular para ele enviar as informações coletadas para um servidor nas nuvens. Em nosso protótipo, né, atual, foram utilizados dois sensores, né, de poluição para medir a concentração de poluentes. No entanto, nesse artigo, ele se concentra apenas no monóxido de carbono. O segundo modelo de detecção é o PSD, que ele será utilizado em veículos pessoais. O PSD, o motorista ele pode usar as configurações do sensor para medir a qualidade do ar, como também ele pode se inscrever em uma comunidade para divulgar as informações, né, dos dados coletados. Os dados de poluição desse equipamento, ele é geomarcado e enviado para um servidor central através da rede do celular. E como no outro equipamento, o PSD pode medir outros poluentes, mas o monóxido de carbono é que é o foco. Como funcionaria esse esquema de detecção da poluição móvel proposto? Os modelos de sensores, eles medem a concentração de poluentes, certo? Aqui, vão marcar os dados de poluição com informações relevantes, como o tempo, e eles vão enviar, né, esses dados através de uma ligação de dados de celular para o servidor nas nuvens. Aqui, os dados sobre a poluição é então processada e agregada pelo servidor para disponibilizar um mapa sobre a poluição. Daqui, os vários dispositivos eles vão poder acessar mapas, né? Aqui, como mostra aqui, através de navegadores e aplicativos móveis. Aqui os usuários seriam capazes, né, de ver a ilustração dos dados de poluição em tempo real, sobreposta no mapa, e isso permitiria que eles obtivessem informações refinadas ou um relatório sobre a qualidade do ar naquela região. Como sabemos, foram utilizados dois equipamentos para realizar as coletas de dados. Uma caixa contendo os sensores móveis, que é o MSB, e o outro dispositivo pessoal de sensoriamento, que seria o PSD. Ambos os dispositivos eles vão utilizar de conectividade fornecida pelo celular para a transmissão de dados nas nuvens. Daí eles vão traçar uma rota para coletar todos esses dados. Então, no experimento,
eles foram realizados com os dois sensores no sentido, né, de observar se haveria alguma mudança nos resultados caso os equipamentos fossem posicionados dentro ou fora do veículo. Então, o primeiro experimento ele foi realizado com ambos os sensores, né, em um mesmo lugar. No caso, no lado de fora do veículo, como mostra essa figura aqui. Então, vou colocar tanto o MSB como o PSD fora do veículo no intuito de coletar dados para verificar se um é mais eficiente que o outro. Já o segundo teste realizado, dessa vez com a caixa, né, posta para fora do veículo. No caso, a caixa seria o MSB, continuando fora, né, do veículo. E o outro dispositivo ficou dentro do veículo, que é o PSD, como mostra aqui nessa figura. A figura mostra, né, o nível de poluição a partir dessa experiência, que seria de traçar rotas e colher dados sobre a concentração de poluentes. E foi observado que ambos os métodos, a variação da poluição dos dois sensores foram parecidas. E que o mapa de calor ele mostra que existem áreas que são altamente poluídas, como essa parte aqui em vermelho, e que o nível, né, de concentração de monóxido de carbono elevados em comparação a outras estradas, né, como as outras partes aqui, ó, se deu devido ao congestionamento e interseções das rodas. Então podemos constatar que a alta densidade, né, de tráfego está correlacionada com o nível elevado da poluição. Dentro dos trabalhos relacionados, temos o OpenSense, né, que foi um projeto executado na Suíça, que teve como objetivo estudar dos veículos, aproveitando-se, né, de veículos de transporte público existentes para formar uma extensa rede de coleta de dados de qualidade do ar móvel locais. Já o eProject, ele fez uma experiência social em que as pessoas são convidadas a usar um dispositivo, né, de monitoramento de ar portátil para explorar em seus bairros e ambientes urbanos a poluição. Esse artigo ele apresenta duas plataformas móveis, né, para medição de poluição em tempo real, que é uma caixa de sensoriamento móvel que foi implementado para ser usado em transporte público e um dispositivo de detecção pessoal que pode ser usado para criar um sensor de poluição social. Conclui-se, né, lá no resultado, que ambas abordagens são viáveis e que os dois modelos, né, apresentados neste, com o mesmo objetivo comum, que é de monitoramento da qualidade de ar, eles apresentam várias vantagens e desafios ainda. Uma vez que, falando aqui do MSB e do PSB, ele tem uma diferenças ainda, né? Uma vez que o modelo de infraestrutura público usa ônibus que viajam em rotas fixas, em horários programados, isso usando o MSB, isso garante um fluxo constante de confiança, de medição de o modelo de sensor de comunidade social, por outro lado, eles se baseiam inteiramente nos participantes para gerar esses dados. Então, pessoal, a partir chegou ao fim. Obrigado, valeu.